Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso plantão Unimed. Hoje conversando com a doutora Carmen Isneu, médica ginecologista cooperada Unimed, que vai nos falar sobre um assunto às vezes polêmico entre a área médica. Dependendo da especialidade aí, alguns questionam, outros ficam em dúvida, outros são totalmente a favor, mas nós vamos saber exatamente o que é reposição hormonal e vamos conversar com a doutora Carmen, que é expert nesse assunto e vai nos dar uma aula aí. Tudo bom, Carmen? Oi, boa noite para todos. Eu vou tentar elucidar algumas dúvidas, né? Não é bem uma aula, porque isso levaria uma semana ou mais até, né? É bastante complexo o assunto, eu creio, né? Mas os pacientes sempre perguntam e muitas pessoas questionam, até colegas de outras áreas médicas, não é? É necessário reposição hormonal? Por que fazer ou não fazer? Quem pode, quem não pode? Quais são os medicamentos hoje disponíveis para reposição hormonal que nós temos e por que usá-los ou não? Então, estas são algumas das perguntas que nós viemos trazer para ti. E queria inicialmente, então, que tu dissesse para nós exatamente o que é a reposição hormonal, então. Bom, eu vou te sugerir que a gente comece vendo o que é a menopausa, tá? Sim. E como ela pode ser instalada. Daí que nós vamos falar da reposição, pode ser? Claro, então acho que para os nossos telespectadores compreenderem melhor o que é isso e por que é necessário muitas vezes fazer essa reposição hormonal após a menopausa. Isso. Assim, a gente tem uma passagem da fase reprodutiva para não reprodutiva que é bem longa, né? A média das pessoas começa com 40 anos a entrar no climatério, né? E esse climatério vai até 65 anos. Agora, nesta fase da passagem da reprodutiva para não reprodutiva da mulher, essa fase, a gente vai ter a menopausa, que é quando cessa totalmente a menstruação. 1 ano sem menstruar é menopausa. Então, algumas pessoas vão começar a entrar na menopausa com 40, outras 42, outras 55. Então, é muito diferente o que nós vamos tratar e quem nós vamos tratar. Até eu trouxe uma frase aqui que eu tirei de uma revista de menopausa internacional, que a terapia de reposição hormonal não é um regime único e também não é feito para uma mulher padrão. Então, nós temos que sempre saber qual é a nossa paciente, que idade ela entrou na menopausa. Aí a gente vai ver o que é melhor para essa paciente, levando em consideração a situação clínica dela, as doenças concomitantes ou não, o desejo da mulher e, inclusive, a genética dela, se ela tem predisposição maior a câncer na família de mama, de endométrio, ou se ela tem uma família com maior problemas de fraturas, né? Então, isso tudo se considera, se leva em consideração também o estilo de vida da mulher e se ela tem sobrepeso ou não. Se a mulher é muito magra, ela tem mais tendência a fraturas. Se é uma senhora com mais peso, ela com o impacto que ela tem sobre os ossos no dia a dia. Mais a produção periférica, que a gente produz estrogênio quando tem um pouco mais de gordura, a gente vai ter menos risco de osteoporose. Então, é individual a situação. Então, tem que conhecer a paciente, de preferência em mais consultas, saber a família, saber o que ela deseja, o estilo de vida. E aí, o meu cérebro vai programando o que eu acho que ia ser melhor para essa paciente, se ela desejar, né? Digamos que nós não sabemos ainda a história familiar dessa paciente e nem todas essas outras questões. Quais são os motivos pelo qual alguém faz reposição hormonal? O que pode melhorar com a reposição? O mais frequente é o alívio dos calorões, tá? Porque a paciente não sente osteoporose. Osteoporose é uma doença crônica silenciosa. Agora, uma pessoa, que nem eu tenho uma amiga que trabalhava no aeroporto, e aí ela estava lá com aquelas clientes dela, as pessoas embarcando, os pacientes, os
passageiros. E aí vinha aqueles fogachos e ela ficava toda sudorética. Ela, pelo amor de Deus, veio aqui me pedir um tratamento. Então, isso faz a paciente procurar o médico, né? Outras pacientes, elas têm insônia, elas têm mau humor, mas o principal, na estatística e na minha experiência, são os calorões. São as principais queixas. Agora, depois começa a ter outras coisas que influem. Começa a ter dor nas relações, porque nem todas têm calorões, mas muitas, se elas não são com peso aumentado, se elas são mais magrinhas, elas podem ter dor nas relações sexuais, podem ter infecções urinárias de repetição, podem perder massa óssea, principalmente na coluna, que é a primeira fase da perda óssea, é geralmente na coluna lombar e torácica, né? Isso é silencioso, mas aí tu vê numa densitometria e tal. Mas os sintomas geralmente são calorões, insônia, brabeza, mau humor, que piora, um pouco de depressão em certas pacientes, e algumas fazem com infecção urinária de repetição. Aí tu vai individualizando, né? Essas queixas sexuais e urinárias, isso é devido à falta de lubrificação, de hormônio, dessa secura vaginal que às vezes algumas mulheres se queixam, não é? Nós temos 2 hormônios no corpo, o estrogênio e a progesterona. Mas o que nos deixa assim femininas e com a pele molhadinha e a vagina molhada também, a saúde vaginal, eu achei interessante esse termo, é o estrogênio. E o estrogênio desaparece, baixa a níveis importantes no climatério e menopausa. Então, a pessoa que tem um peso corporal normal, que não vai ter muito tecido adiposo para produzir hormônio perifericamente, vai ter uma secura vaginal por falta de estímulo do estrogênio na mucosa vaginal. Ela vai ficar seca, dolorida, vai favorecer perda urinária, mesmo que não tenha bexiga um pouco caída, vai poder ter escape urinário, dói nas relações e às vezes favorece infecções urinárias de repetição. É seguido, a gente vê, mas isso já é numa fase um pouco mais avançada, não é naquela fase inicial da menopausa, né? Então, a doutora está nos esclarecendo aí o que é menopausa e o que é climatério, que às vezes as pessoas confundem, né? O climatério ainda não é a menopausa, é a pré-menopausa, até que realmente, né, passe 1 ano sem menstruar, que daí é considerado menopausa, pelo que eu entendi aí. E aí, então, esses sintomas se agravam, é isso? Vai depender, tem pessoas mais sensíveis do ponto de vista urinário que até começam a ter infecções urinárias mais cedo, mas de modo geral, tu vê isso numa paciente na pós-menopausa, né? Mas isso também depende um pouco da pessoa, né? Da sensibilidade dela no aparelho urinário, né? Ok, bem, quantas coisas a doutora Carmen aí já nos mostrou, né? Já nos explicou, já nos fez compreender muitas coisas que eu tenho certeza que as mulheres que nos assistem, e por que não dizer até os homens que possam estar compreendendo um pouco do organismo feminino, não é? Possam estar já verificando e sabendo daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, o que pode ser feito para que tudo isso melhore. Então, continue conosco que nós já voltamos. Verbo.